da última lista, da lista 12, né? Onde ele fala o seguinte: representar no plano cartesiano os pontos indicados, né? Então, vamos lá. O que é o plano cartesiano? É um sistema de eixos, né? Então, você tem aqui o eixo X, e você tem aqui o eixo Y, que está aqui. O eixo X é chamado de abscissa, e o Y é chamado de coordenada. Bom, e aí, o encontro deles é a origem, a gente fala que é o zero. No eixo X, a direita dele é positivo e crescente, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai, né? 4, 5, acho que daqui já está bom já. 6, e continua. A esquerda dele é negativo, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, assim vai, sucessivamente. Então, menos 6. No eixo Y, subindo, positivo, né? Essa parte aqui ela é positiva. Então, 0, 1, sempre crescente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim vai, né? Vou parar aqui no 6. 5, 6. E descendo ela é negativa. Então, menos 1, menos 2. Só consertar aqui. Então, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, assim vai. Bom, então aí, como é que eu vou marcar os pontos, então, né? Quando ele pede para marcar no plano cartesiano, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu escrevo 2 e 0, quer dizer o quê? Que o primeiro valor é de x e o segundo valor é o de y. Então, tá aqui. Então, como é que eu ligo nesse caso aqui? Olha, o x seu é 2. Você não tem y. Então, você vem em cima do x igual a 2, faz um pontinho aqui e escreve a letra que corresponde a ele. Ponto A. Então, você já marcou esse ponto. O próximo agora. D é 6 e menos 3. Então, quer dizer que o x é 6 e o y é menos 3. Então, ó, 6 de x está aqui. Eu preciso ligar ele no menos 3 aqui embaixo. Então, eu vou descer um pontilhado aqui, paralelo ao eixo y. Paralelo quer dizer que não vai se encontrar. Chegou aqui na altura do y, do menos 3, eu vou e ligo ele com o pontilhado paralelo ao eixo x. E aí, quando chegar aqui, esse aqui então é o ponto P. Então, tá aqui. Ponto C. O ponto C é 1 e 5. Então, quer dizer que o x é 1 e o y é 5, né? Então, eu vou subir um paralelo ao eixo y aqui. E aí, quando chegar na altura do 5, eu ligo ele. Então, aqui eu vou marcar o ponto C. O ponto D, eu não tenho x, que é 0, mas eu tenho y, que é menos 1. Então, toda vez que um deles é 0, você vai marcar em cima do que tem o número, né? No caso, é o menos 1 de y. Então, está aqui. Então, menos 1 de y está aqui. Esse é o ponto D. O ponto E, o x é menos 2 e o y é menos 2. Então, ó, o x é menos 2, então eu vou descer aqui. Chegou na altura do menos 2 aqui do y, eu ligo. Então, esse aqui vai ser o meu ponto E. Ponto F, 5 de x e o y é 0. Então, aquele que eu acabei de comentar com vocês. Quando um deles é 0, você vai marcar em cima daquele que tem o número, né? No caso, é o 5 de x. Então, você vem cá e marca aqui o ponto F. Ponto G, 3 de x, está aqui, e o menos 4 de y. Então, eu vou descer aqui. Chegou aqui no menos 4, aqui, eu vou ligar. Então, está aqui. Então, esse aqui é o ponto G. E o último agora, o ponto 2 e menos 2. Então, ó, 2 de x, vou descer ele, chegou aqui no menos 2 de y, eu ligo. Então, esse aqui é o ponto H. Então, aí eu representei esses pares de pontos, né, no plano cartesiano. Ok? Pode trocar a tela? Pode. Bom, então, vamos lá. Bom, então esse foi o primeiro, né, da última lista. Agora, o exercício 2. No exercício 2, ele fala o seguinte: observe um polígono regular. Um polígono regular.
O polígono regular, pessoal, é um polígono, é uma figura fechada, onde os seus lados são formados por semi-retos, né? Tem que ser reto, não pode ser curvo, e eles têm que ter a mesma medida. Então, quer dizer o quê? Que de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, de A até A, eles têm o mesmo valor, tá? Tem que ter a mesma medida, o mesmo tamanho. Representado no plano cartesiano abaixo. Se multiplicarmos as coordenadas desse ponto por 3, qual será a medida do lado do novo polígono obtido? Então, o que acontece? Se eu multiplicar aqui por 3 as coordenadas, o que vai acontecer, né? Bom, então primeiro vamos tirar algumas coordenadas. Basta pegar só duas, tá? Porque se eu calcular a distância daqui até aqui, de A até B, é a mesma coisa de B até C, de C até D, de D até E e de até A. Então basta calcular um. Então vamos lá. Ó, o ponto A, quem são as coordenadas? Ó, primeiro eu marco X, que é 3. Depois eu marco Y, que é 2. Então tá aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 3, qual que vai ser o novo ponto que eu vou ter aqui? Que eu vou chamar de um A', um diferente aqui, para diferenciar. Então vai ser 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então essa vai ser a coordenada. Agora, do ponto B, quem são as coordenadas do ponto B? Ó, o ponto B vai ser o x é 6 e o y vai ser 2. Só que aí eu vou pegar essa coordenada e multiplicá-la por 3. Então eu vou ter um novo ponto, que eu vou chamar ele de B', que vai ser 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3, 6. Bom, como é que eu vou calcular a distância, então? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Para calcular a distância do ponto A até o ponto B, como eles estão na mesma altura, está vendo que aqui o 2 é comum, ó, tanto ao A quanto ao B, basta eu pegar a coordenada de x, de B e subtrair de A. Ou seja, eu vou fazer 6 menos 3, que vai dar 3. Então, quer dizer que a distância daqui até chegar aqui, ó, é 3 unidades. Tanto é verdade, ó. 3 para 4, 1. 4 para 5, 2. De 5 para 6, 3. Usando a mesma ideia que eu fiz aqui agora, com a distância de A', B', é o novo ponto, né, depois de ter multiplicado por 3, basta fazer 18 menos 9. E 18 menos 9 dá 9. Então, quer dizer o quê? Que quando eu pego esse ponto aqui e multiplico ele por 3, né, qualquer um desses pontos aqui que eu multiplico por 3, quer dizer que o seu lado também ele é multiplicado por 3. Ó. Então, se o lado media 3, e se eu pego 3 e multiplica com 3, vai dar quanto? 9. Então, se eu pegar esse ponto aqui, multipliquei por 3, quer dizer que o seu lado também vai ser multiplicado por 3. Se ele tivesse sido multiplicado por 5, quer dizer que o seu lado também seria multiplicado por 5. Ok? Então, tudo que você faz no ponto acontece com o lado também. Mas isso só é válido para polígonos regulares, né? Então, polígonos regulares são os polígonos que têm os lados iguais, tá? Então, vou até escrever aqui, ó. Polígono regular são os polígonos que possuem lados iguais, e ângulos internos iguais. Então, esse ângulo que está aqui dentro aqui, que a gente vai ensinar mais para frente, né, que é um ângulo, eles têm a mesma medida, mas isso só é válido para o polígono regular. Se for outro tipo de polígono, não tem como valer essa propriedade aí, ok? Então tá aí. Então, esse aí foi o exercício 2 da nossa lista lá. Posso trocar a tela? Pode? Então vamos lá. Agora vamos para o 3. No exercício 3, ele é um exercício que fala sobre simetria. Né? Aí eu já coloquei aqui o exercício 3 e 4, tudo de uma vez.
Ele fala assim, a figura a seguir em relação... A figura a seguir é um hexágono regular. Então, se ela é regular, quer dizer que todos os seus lados têm a mesma medida. E aí ele pergunta aí, ó, essa figura ele tem quantos eixos de simetrias? 3, 6, 12 ou não tem? Então, vamos lá, o que é o eixo de simetria? O eixo de simetria é um eixo, né, uma reta, né, que divide a figura em partes iguais, né? Então, por exemplo, se eu cortar ela aqui, ó, se eu passar um eixo de simetria, essa parte é igual a essa. Se eu passar aqui do A até o D, quer dizer que essa parte aqui vai ser igual a essa. Mesma coisa eu posso fazer do E e do B. Então, aqui já foi 3, né? Se eu passar uma aqui no meio, aqui, ó, eu vou ter 4. E agora aqui mais duas, ó. Se eu cortar uma aqui, 5, né, esse pedaço todinho, daqui até chegar aqui, vai ser o mesmo desse. E aí, fazendo a mesma coisa nesse aqui, ó, eu vou ter 6. Tá? Então, quer dizer que quantos eixos de simetrias tem um hexágono regular? Tem 6. A resposta certa é a letra D. Ok? Na questão 4, ele fala o seguinte: a imagem a seguir representa simetria, ela não apresenta simetria. Então, quer dizer que se eu passar uma reta aqui, ela vai cortar e não vai formar figuras simétricas, né, iguais. Aí, para que apresente simetria, o que que precisa excluir? O zíper. Então, se eu tirar esse zíper aqui, né, e passar a simetria aqui, vai alterar alguma coisa? E aí? Então, aqui o zíper, né, se eu passar a simetria, quer dizer que essa parte tem que ser igual a essa, ou seja, teria que ter um zíper aqui. Né? Então, o zíper é um problema para mim. Então, eu vou ter que tirar ele. Vamos continuar aqui. A alça lateral, se eu tirar só a alça lateral, né, ela teria que ter uma aqui também, né, para ser simétrica. Só que ela não tem. Então, eu vou ter que tirar essa alça lateral. Então, essa aqui eu tenho que tirar. E essa aqui também, né, o zíper. A alça lateral e a alça superior não importa, né? Porque na hora que eu traçar a reta aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele vai ser igual a esse. Né? Então, a alça superior não é problema. Letra D, eu tirando os zíperes e a alça laterais? Sim, né? Então, se eu tirar o zíper e a alça lateral, essa figura aqui ela vai ser uma figura simétrica. Então, a resposta certa aí é a letra D. Ok? Isso não tem conta não, isso é só de marcar X mesmo. Tá? Beleza? Posso trocar a tela? Pera aí. Tudo bem. Pode. Beleza. Então, vamos Agora pode. Tá. Bom, então vamos lá, né? E aí a gente encerrou a lista, né? E aí tem o trabalho, que eu vou passar daqui a pouco, né? E aí eu vou revisar algumas coisas aqui para a gente estar respondendo o trabalho, né? Então, uma coisa que tem lá no trabalho é chamado de adição, subtração, divisão e multiplicação de números inteiros. Né? Então, tem essas coisinhas lá. Então, vamos lá. O que é um número inteiro? Né? O número inteiro é aquele que não é quebrado. Né? Por exemplo, 5, menos 40, 52. Agora, se eu falo 50,1, aí já é um número decimal, então ele não é um número inteiro. Bom, então como é que eu vou fazer a adição desses números, né? Então, primeiro aqui eu vou fazer a adição. Vou chamar aqui vou fazer diferente. Então, eu vou chamar aqui primeiro, ó, adição. Então, como é que eu vou fazer a adição de números inteiros, ó? Por exemplo, se eu tenho 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Não tem problema. Se eu tiver aqui 5 mais 7 mais 3. Isso aqui também vai dar 5 mais 7 dá 12, mais 3, 15. Deu 15. Agora, se eu tiver com negativo, menos 6 com menos 5. Então, vamos pensar aqui, ó. Quando eu tenho sinais iguais, na adição, vou até colocar aqui adição e subtração. Vou trabalhar os dois juntos. Então, quando eu tenho adição e subtração de números inteiros, né,
Quando os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, por exemplo, se eu devo 6 e vou lá e pego mais 5 emprestado, quer dizer que eu vou ficar devendo quanto? 11. Eu fico com menos 11. Se eu tiver menos 8, com menos 3 e menos 2, o que vai acontecer aqui? Ó? Os sinais são iguais. Então, eu vou conservar o sinal e vou somar os números. 8 mais 3, 11. 11 mais 2, 13. Ou seja, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, se eu devo 8, vou lá e pego mais 3 emprestado, vou ficar devendo 11. E vou lá e pego mais 2 emprestado, vou ficar devendo 13. Tá? Então, tá aqui, ó, menos 13. Agora, se ocorrer esse fato aqui, ó, por exemplo, 5 menos 3, então será que isso aqui vai dar o mesmo resultado? 5 menos 3, menos 5 mais 3, 5 mais 3, que a gente até fez agora há pouco ali, e menos 5 menos 3. E aí, vocês acham que dá o mesmo resultado? O que vocês acham, hein? Será que dá tudo o mesmo resultado? Bom, não vai dar o mesmo resultado, né? Antecipando. Então, vamos lá. Se eu tenho 5 reais, gastei 3, eu fico com 2. Se eu devo 5 e só tenho 3 para pagar, meu dinheiro vai ficar faltando. Fica faltando 2. Então, aqui tem uma propriedadezinha. A gente fala assim, ó. Sinais diferentes subtrai, então, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, essa aqui é a propriedade que está aqui. Então, você subtrai e repete o sinal do maior. Tá? Então, tá aí. Então, essa aqui é a propriedade que está aqui. Ó. Esse aqui, esses dois. Mas se você for analisar aqui, ó, você percebe que os dois têm sinais diferentes. Então, o que você faz? Você vai subtrair, você pega o maior do menor, 5 menos 3, que deu 2, e aí você repete o sinal do maior. Quem que é o maior no caso aqui? É o 5. Se não tem nada aqui na frente, quer dizer que é mais. Então, ficou mais 2. Só que não precisa colocar esse mais, né? Quando eu falo 2, eu já sei que é positivo. Agora aqui embaixo, ó, 5 mais 3 dá 8. Positivo. Se eu devo 5 e pego 3 emprestado, eu vou ficar devendo 11. Então, tem uma outra propriedade aqui, ó, que é a seguinte. Sinais iguais, você soma e repete, soma e conserva ou repete o sinal. Então, tá aqui. Então, sinais iguais, você soma e repete o sinal. Então, foi o que eu fiz. Ó. Sinais são iguais. Então, eu somei 5 com 3, que deu 8. E aí, eu conservei o sinal que está aqui. Que sinal que está aqui? Do mais. Então, mantive aqui. Eu preciso escrever mais 8. Já sei que é 8 positivo. Aqui embaixo, ó, o menos 5 menos 3 tem o mesmo sinal. O que eu fiz, então? Eu conservei o sinal e somei. 5 mais 3, 11. Ok? Então, essa aqui é a propriedade de adição e subtração. E aí, eu tenho a propriedade de multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Multiplicação e divisão. Então, na multiplicação e na divisão, funciona o seguinte. Então, vou colocar aqui 4 casos. 5 vezes 3, menos 5 vezes menos 3, menos 5 vezes 3 e menos 3 vezes 5 vezes menos 3. Então, está aqui. Bom, será que vai dar o mesmo resultado? Então, se você for olhar aqui, pode até dar o mesmo número, né? Mas o sinal vai mudar. Então, presta atenção aqui. Quando eu tenho multiplicação e divisão, a regra é a mesma. Sinais iguais,
né, você vai multiplicar e vai ficar positivo. Então, se eu tenho mais 5 vezes mais 3, fica mais 15. Então, como o sinal do 5 é positivo, o sinal do 3 é positivo, então vai ficar positivo. Quando eu tenho menos 5 vezes menos 3, como os dois têm o mesmo sinal, quer dizer que o resultado fica positivo. Então, vai dar 15. Então, aqui tem uma propriedade, ó. A propriedade é o seguinte: mais vezes mais dá mais. E mais, perdão, menos vezes menos dá menos. Perdão, dá mais. Vacilei aqui agora. Então, menos vezes menos dá mais. Tá? Então, na multiplicação, se os sinais são iguais, fica positivo. Agora, se os sinais são diferentes, aí fica negativo. Menos vezes mais, que está aqui no 3, fica menos. 5 vezes 3, 15. Está aqui. E 5 vezes menos 3, ó, mais vezes o menos, dá menos. 5 vezes 3, 15. Então, a propriedade aqui é o seguinte, ó. Quando você tem menos vezes mais, dá menos. Ou seja, sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. Mais vezes menos, ó, eu estou multiplicando dois números que têm sinais diferentes. Então, quer dizer que o resultado vai ser negativo. E isso vale também para a divisão, tá? Então, se eu tenho aqui 18 dividido por 2, vamos pôr aqui 18 dividido por 2. Opa, vou consertar aqui. 18 dividido por 2, isso vai dar 9, positivo. E se eu tenho menos 18 dividido por menos 2, aí a propriedade é a mesma que eu acabei de falar da multiplicação. Quando eu estou multiplicando dois ou mais números que têm o mesmo sinal, ou quando eu estou dividindo dois ou mais números que têm o mesmo sinal, o resultado fica positivo. Quer dizer que vai dar 9. Agora, se eu pego um número negativo e divido ele por um número positivo, o resultado vai ficar negativo. Ou seja, sinais diferentes, resultado negativo. E se eu fizer 18 dividido por menos 2, então 18 dividido por menos 2, vai dar menos 9. 18 dividido por menos 2 dá menos 9. Então, tá aí. Então, essa aí é a propriedade da adição e subtração, multiplicação e divisão, né? Vai estar lá na listinha lá. A gente já trabalhou isso em algumas listas atrás aí. Então, a gente pode até fazer mais exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, mais 30 dividido por menos 2 mais 3 vezes menos 5. Então, vamos ver quanto é que vai dar essa expressão aqui, ó. Quando você tem uma expressão numérica, pessoal, e está envolvendo operações, a primeira coisa que tem que fazer é resolver raiz ou potência, depois divisão ou multiplicação, que aparecer primeiro, e por último adição e subtração. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a divisão, que ela apareceu primeiro, e depois eu resolvo a multiplicação. Então, mais dividido para menos, ó, mais vezes menos é o mesmo que mais dividido para menos, vai dar menos. 30 dividido por 2 dá 15. Então, ó, estou dividindo dois números que têm sinais contrários. O resultado é negativo, então fica menos 15. Estou pegando um número positivo e multiplicando com um número negativo. Então, está aqui, ó. Sinal positivo, quando eu multiplico com um número negativo, o resultado é o quê? Negativo. 3 vezes 5 dá 15. E aí, vamos lá, ó. Agora eu não estou multiplicando mais, né? Estou somando. Ó, eu devo 15 reais e fui lá e peguei mais 15 emprestado. Então, se eu devo 15 e fui lá e peguei mais 15, quer dizer que eu vou ficar devendo 30. Então, o resultado aqui vai ser menos 30. Ok? Bom, outro exemplo. Vou colocar aqui menos 64 dividido por menos 32 mais 6 vezes menos 1
menos 5 vezes menos 2. Isso aqui vai ser igual a quem? Então, vamos fazer. Ó, na expressão numérica, primeiro você vê se tem potência ou raiz. Não tem. Então, aí você parte para divisão ou multiplicação, que aparecer primeiro. No caso aqui, apareceu primeiro uma divisão. Então, vou fazer ela primeiro. Olha, menos dividido por menos é mais, porque sinais iguais, resultado positivo. 64 dividido por 32 dá 2, o 2 positivo. Não precisa escrever mais 2. Quando você escreve só 2, você já sabe que o resultado é positivo. Então tá aí. Continuando aqui, o próximo que aparece aqui é um sinal de adição. Porém, logo em seguida tem uma multiplicação. Então eu tenho que resolver a multiplicação primeiro. Então, ó, mais vezes menos. Mais vezes menos dá menos, então vai ficar menos. 6 vezes 1, 6. Então tá aqui. E agora aqui, ó, logo em seguida eu tenho menos. E depois do menos eu tenho vezes. Então eu tenho que resolver primeiro vezes, né? Menos vezes menos, seguindo a ordem aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais, né? Sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. 5 vezes 2, 10. Bom, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Ó, eu tenho R$ 2, só que eu devo 6. Meu dinheiro vai ficar faltando. Está faltando 4. E aí eu estava devendo R$ 4, estava andando na rua e achei mais 10. Então, eu vou lá pagar o que eu devo, né? Então, se eu tenho R$ 10 e pago 4, vai me sobrar quanto, então? 6, né? Positivo. Então, tá aí. Esse é o resultado desse número aí. Ok? Pode trocar a tela? Pode. Então, vamos lá. Bom, e aí, tem um exercício desse lá, no trabalho lá. Outra coisa que tem também é um exercício sobre plano cartesiano, que a gente acabou de fazer. Só que lá ele caiu um pouquinho diferente. Ele caiu assim, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Aí eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu só escrever primeiro aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. Aqui é o 0. Aqui é o 1, o 2, o 3, 4, 5, assim vai, né? Lembrando que esse é o eixo X. E esse aqui é o eixo Y. Subindo positivo, né? Então, 1, 2, aqui 3, 4, 5, 6, assim vai, descendo negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim vai. E aí eu vou marcar essa figura aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Vou desenhar essa figura aqui. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Aí eu quero saber quais são as coordenadas desse triângulo aí, né? As coordenadas do vértice. Então vamos lá, quem que é o A? O A, pessoal, é o valor de X. O valor de X aqui, ó, menos 1. Depois você escrever o valor de X, você escreve o valor de Y. Quem que é o valor de Y aqui, ó? Encostou 1. Então, esse aí é o par ordenado. O próximo agora, o B. Quem que vai ser o par ordenado do B? Ó, o par ordenado do B vai ser 3. Eu vou ligar aqui, primeiro escrevo o X. E agora eu vou escrever o Y, que também vai ser quanto? 3, né? Então, 3 e 3. E o último agora, o C. Quem que vai ser o C? Ó, o C vai ser 2 e menos 1. Então, o X é 2 e o Y é menos 1. Então, esse a gente fez o contrário do que a gente fez lá no primeiro exercício da nossa aula, né? Onde lá eu te dei os pontos e pedi para você desenhar. Aqui não. Eu te dou o desenho e te peço os pares de pontos. Ok? Bom, pessoal, então por hoje é só, viu? Então aí, qualquer dúvida lá no trabalho, vocês podem estar me chamando lá, no WhatsApp lá, que a gente tira também. Tudo bem? Ok. Então, valeu para vocês. Boa semana para vocês aí. E fica com Deus e até a próxima. Tchau para vocês e muito obrigado aí para Tchau, professor.